As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram indalém da Trapobana, em perigos e guerras esforçados, mais que prometia a força humana, entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. E hoje a gente vai falar sobre as grandes navegações. Bom, para entender um pouco sobre as grandes navegações, essa expansão ultramarina promovida por Portugal e Espanha, que vai chegar ao descobrimento da América, primeiro a gente tem que pensar em como foi que surgiram esses dois reinos, né, os reinos ibéricos. Bom, a origem deles está ligada a um movimento cruzadista. Só para lembrar das cruzadas, se você não lembra ainda direito, vou postar aqui o vídeo sobre as cruzadas, que eu já coloquei, falando sobre a origem delas. Bom, que movimento cruzadista foi esse? Foi um movimento chamado de Reconquista. Tá, o que é que foi a Reconquista, então, para a gente dar o nosso primeiro passo? A Reconquista foi um movimento para tentar reconquistar a Península Ibérica. Bom, a Península Ibérica, durante praticamente toda a Alta Idade Média, no começo da Idade Média, esteve sob domínio islâmico. Os islâmicos chegaram ainda no comecinho da Idade Média, ali pelo Estreito de Gibraltar, e vão tomar praticamente toda a Península Ibérica, dando origem ao que a gente chama de Califado de Córdoba. Bom, durante o movimento das Cruzadas, então, o que vai acontecer? Naquele espírito de retomar Jerusalém, o pessoal ali da Europa vai se dar conta que existia um território que já fora cristão e que agora estava na mão do islâmico. Então, para que ir só até lá no Extremo Oriente e reconquistar Jerusalém? Vamos reconquistar essa nova terra, essa terra da Península Ibérica. E um conjunto de nobres vai avançar sobre aquele território e vai dar origem a dois novos reinos, Portugal e Espanha. E o que aconteceu com essa população que já estava nesse território, que era o Califado de Córdoba? Vai ser todo mundo morto? Óbvio que não. Bom, essa população, boa parte dela vai permanecer ali. E o que tinha nessa população? Bom, tem três tipos de gente que vivia lá que é importante ressaltar. Primeiro, judeu, tá? Um monte de judeu vivendo naquele território que vai continuar depois da Reconquista. Segundo, os caras chamados de mudejares. Quem que eram os mudejares? Mudejares eram famílias cristãs, né, de antes da Reconquista, que já viviam ali no território do Califado de Córdoba. Ao contrário do que muita gente pensa, o islamismo é uma religião assim, bastante tolerante e que aceita muito bem cristão e judeu no seu convívio. Bem, além dos mudejares, quem mais vai ter? Vai ter um outro sujeito chamado de moçárabe. O que é um moçárabe? É o inverso do mudejar. Enquanto o mudejar é o cristão adaptado à vida na sociedade islâmica, o moçárabe é o islâmico, adaptado à forma de vida no mundo cristão. O que é importante perceber desses três povos aí, judeus, moçárabes e mudejares? Esses três povos viviam numa sociedade que era predominante urbana e comercial. Um negócio bem diferente do que estava vivendo a Europa ali durante a Idade Média. O máximo que chegava perto daquilo era o quê? A nova sociedade que estava surgindo ali a partir do século X, que era a burguesia, que também vivia do quê? Comércio, artesanato, num ambiente urbano. Esses novos reinos, os reinos ibéricos, eles vão ter uma formação bem diferente do que existia lá no centro da Europa. Não vai ter muito a ver com aquele esquema de França, de Inglaterra, de Alemanha, né? Vai ser uma outra forma de vida com uma nova nobreza. E como vai ser essa nobreza? Essa nobreza ela vai ser formada a partir de grupos de comerciantes. Pois é, grupos de comerciantes.
coisa bem distinta da nobreza tradicional. Essa nova nobreza ibérica, então, ela vai estar ligada a quê? A uma visão bastante comercial. E qual que era o grande comércio da época? Vamos lembrando do seguinte: Portugal e Espanha nascem a partir da Reconquista, que é um movimento cruzadista. Bem, então o comércio com o Oriente era bastante importante, correto? Afinal de contas, quando os cruzados foram para lá, trouxeram uma série de mercadorias que não existiam na Europa, as chamadas especiarias. Então, Portugal e Espanha vão se dar conta que com o fim das cruzadas, o comércio com o Oriente vai se tornar um negócio bastante problemático, porque quem venceu as cruzadas no final não foram os cristãos, foram os islâmicos. A gente tem que lembrar aí que em 1453 os turcos otomanos tomaram Constantinopla, pondo fim ao Império Bizantino e dando origem a um domínio islâmico em toda aquela área oriental. Ou seja, todas as especiarias que chegavam do Oriente na Europa chegavam através de mãos que eram islâmicas. Olha a oportunidade que Portugal e Espanha vão perceber aí. A Península Ibérica está lançada ao mar. Aliás, um mar muito pouco explorado. Por que não utilizar dessa possibilidade para tentar, através do mar, encontrar um novo caminho para as Índias e aí sim se tornar uma grande potência numa perspectiva comercial? É importante a gente se dar conta que Portugal e Espanha vão ser os primeiros estados nacionais. Que raio que vem a ser um estado nacional? Estado nacional é bem diferente da forma de administração que existia até então, que era o reino. Né? E olha que o reino já era novidade, porque a gente está falando do fim do feudalismo para a formação desses territórios unificados. Bem, o Estado Nacional não é mais uma propriedade do rei, forma típica do feudalismo. O Estado Nacional vai ser a primeira forma do que a gente chama de país, ou seja, existe uma terra com um povo e um administrador. E esse administrador responde ao povo que lhe cabe. E qual vai ser o interesse desse povo? Vamos lembrando que a população ibérica tinha uma economia assim, muito centrada no comércio. Justamente desse pensamento que vai surgir uma filosofia economicista chamada de mercantilismo. Bom, mercantilismo é a fase primitiva do que a gente chama de capitalismo. O que vem a ser o mercantilismo? Toda vez que você encontrar uma palavra que tiver esse sufixo ismo, entenda como tendência. Bem, mercantilismo, então a gente está falando de uma tendência mercantil. O que é que diz então o mercantilismo? Toda riqueza posta no mundo não pode ser alterada. Nenhuma riqueza pode ser criada ou destruída plenamente. A riqueza ela só se transforma. Para construir qualquer tipo de riqueza, eu pego uma riqueza que pré-existe, destruo e dou nova forma a ela. Então a riqueza continua existindo. Ou seja, quando eu fiz a riqueza livro, eu peguei a riqueza madeira, peguei a riqueza tinta, transformei em papel impresso. Então isso é uma riqueza que substitui outras riquezas que deixaram de existir. Cara, então como é que eu acumulo riqueza para esse princípio mercantil? Através das trocas desiguais do mercado? Só assim que eu fico mais rico? Bem, então eu não devo aplicar em produção, mas eu devo aplicar em comércio. Olha como isso vai se distanciando da forma feudal. Os reis ibéricos vão perceber então que era interessante investir nesses mercados. E vão tentar buscar um novo caminho para as Índias, não através do Estado, óbvio, através de investidores particulares. Aí vai aparecer dois planos de chegada às Índias, da descoberta de um novo caminho para as Índias, o plano espanhol e o plano português. Do plano espanhol eu já falei alguma coisa no vídeo que eu fiz sobre o Dia Internacional da Mulher, onde eu estou falando lá sobre Isabel de Castela. Vou postar o link aqui também, ó. É só clicar lá que você vai lá no vídeo sobre as mulheres, procura a parte do vídeo sobre Isabel de Castela,
onde eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tá, mas qual que era o plano espanhol, então? O plano espanhol estava baseado num navegador que nem espanhol era italiano, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo tinha o seguinte projeto: vamos chegar às Índias circunnavegando a Terra. Por quê? Porque, segundo a teoria de Colombo, a Terra era redonda. Então, se eu navegar sempre em direção a oeste, eu vou dar a volta na Terra e vou chegar no leste. Aliás, o Colombo achou mesmo que tinha chegado nas Índias quando chegou na América Central. Por quê? Qual que era a referência dele sobre o Extremo Oriente? Afinal de contas, pouca gente do Ocidente tinha chegado no Extremo Oriente por causa do bloqueio islâmico, do bloqueio que tinha surgido lá durante a expansão islâmica e piorado com as cruzadas. Bom, eles sabiam que lá no Extremo Oriente, através de livros como, por exemplo, As Viagens de Marco Polo, sabia que lá existia uma população de baixa estatura, cabelos pretos, olhos puxados e pele morena. Quando eles chegaram na América, que foi que eles encontraram? Uma população de baixa estatura, cabelos pretos, olhos puxados e pele morena. Eles sabiam que lá no Extremo Oriente existia um grande reino e que a leste desse reino existia uma ilha, ou melhor, um arquipélago composto por uma grande ilha central e uma série de pequenas ilhas em volta. Tá se tocando o que eu tô falando? China, Japão. Quando Colombo chegou na América, que foi que ele encontrou? Cuba, uma grande ilha central cercada por pequenas ilhas próximo do continente. Tá entendendo por que os nativos da América foram chamados de índios? E o projeto português qual era? Bem, o projeto português seguia um outro caminho. Ao invés de tentar circunnavegar a Terra, que era um projeto bastante arriscado, porque ninguém fazia ideia de qual era o tamanho da Terra e quanto de comida e bebidas iam ter que levar, os portugueses resolveram contornar a África. Então, parte do norte da África já era conhecido, eles tinham acessos a informações vindas dos islâmicos que permaneceram na Península Ibérica, através de um centro de desenvolvimento tecnológico e de conhecimento científico náutico importantíssimo, chamado Escola de Sagres, e eles vão tentar contornar a África. Não só vão tentar, como vão se dar muito bem nisso. O livro que eu comecei aqui o vídeo lendo, de Luís de Camões, Os Lusíadas, trata da viagem de Vasco da Gama, que vai conseguir contornar a África e chegar lá na Índia, onde vai estabelecer um rico comércio com um califa de Calicut. Vamos focar então na expedição portuguesa. Bem, contornar a África não foi um negócio muito fácil, não. Foi uma viagem de 1 ano até chegar em Calicut, na Índia. Por quê? Eles vão enfrentar uma série de problemas. Eles não conheciam o céu, que era através do que se localizavam no espaço. Vão encontrar um problema no Golfo da Guiné, chamado de calmaria, onde os barcos empacavam. Só a habilidade de navegador do Vasco da Gama que vai permitir com que eles consigam atravessar a calmaria da Guiné e chegar até o chamado Cabo das Tormentas. Como é que ele fez para escapar da calmaria do Golfo da Guiné? Ele fez uma manobra extremamente ousada chamada de Volta do Mar, que era o quê? Sair das ilhas de Cabo Verde, avançar numa curva gigantesca em direção a oeste para evitar a calmaria e chegar ao extremo sul da África, no chamado Cabo das Tormentas. Com esse nome dá para imaginar que não era um local muito agradável para ficar se navegando, né? Pois é, assim, uma série de navios afundavam naquele território, viravam, e assim, Cabo das Tormentas é um dos locais que tem maior número de ataque de tubarões no planeta. Imagina o que é o barco virar numa região cheia de tubarão para poder te devorar. Bom, o Vasco da Gama conseguiu contornar, atravessou o sul da África e foi parar lá no extremo da Índia, conseguindo negociar com o califa de Calicut. Quando ele voltou, traz ao rei de Portugal uma série de riquezas que vai deixar o rei encantado. O problema foi o seguinte:
O Vasco da Gama não era assim um político extremamente habilidoso, ele era nobre e ficou muito ofendido com a forma como o califa de Calicut reconheceu ele, porque viu aquele bando de cara maltrapilho há um ano no mar. Imagina como é que estava o estado dele, e não acreditou muito que Portugal era aquele reino rico e poderoso que o Vasco da Gama estava tentando vender para o califa. Vasco da Gama, muito bravo, resolveu bombardear Calicut. Tacou ali umas balas de canhão contra Calicut e voltou para Portugal. O rei de Portugal estava pronto para cortar a cabeça do Vasco da Gama, quando o Vasco da Gama deu uma notícia para o rei que ficou escondida por muito tempo e só foi descoberta no século XX, porque os segredos náuticos eram importantíssimos, porque se mais alguém soubesse o que esses exploradores sabiam, ia dar um quiprocó desgraçado, porque um bando de gente ia tentar explorar essas terras novas. E o que foi a descoberta do Vasco da Gama? Já vou mostrar para vocês. Tá vendo a ilha de Cabo Verde aqui? Pois é, Vasco da Gama resolveu se afastar das ilhas de Cabo Verde, contornando aqui a África, para chegar ao extremo sul. Dá para imaginar quando ele se afastou das ilhas de Cabo Verde, ele passou muito perto disso aqui, né? Ele não chegou a ver terra nenhuma não, mas ele chegou a ver que no céu existiam aves. Bom, ave não voa longe de terra. Ele chegou a ver plantas aquáticas que também não ficam longe da terra. Quer dizer que para oeste tinha alguma terra. Só faltava descobrir que terra era essa. Bom, e essa terra nova vai ser bastante importante para Portugal, porque era necessário ter uma terra para se parar, para reabastecer o navio, para conseguir contornar o sul da África. Imagina a quantidade de comida e de bebida que ia ter que guardar dentro do navio para poder fazer a volta do mar. E comida e água não é mercadoria, é consumo. O navio ia ter que ter espaço para mercadoria, não é? Ter achado essa terra era fundamental para o comércio. Olha só como o importante não era produzir, o importante era encontrar uma terra onde existisse gente que ele pudesse negociar do que uma terra para se produzir. Para consertar o problema que o Vasco da Gama fez quando chegou em Calicut, o rei de Portugal resolveu mandar uma nova expedição recheada de presentes para puxar o saco do califa. Essa expedição foi guiada por um outro sujeito, que não era um nobre de alta patente como o Vasco da Gama, mas que era um comerciante muito hábil, Pedro Álvares Cabral, que vai chegar e vai entregar um bando de presente ao califa de Calicut. E no meio do caminho foi orientado a ver que terra era essa que o Vasco da Gama tinha indicado para o rei de Portugal e registrado lá na escola de Sagres que existia. E ele chegou cá em terrinhas brasileiras. E aqui no Brasil, por 30 anos, os portugueses não se preocuparam em colonizar. Por quê? O que eles encontraram aqui? Um bando de índio pelado. Bem, eles estavam esperando encontrar cidades, centros de comércio, e isso já tinha lá na Índia. Então, lá ia dar para explorar. E aqui, o que resolveram fazer? O que tinha nessa terra? Tinha pau-brasil. Olha, pau-brasil não era novidade para os portugueses, não. Eles já conheciam essa planta, já era explorado na Ásia, já vinha através dos islâmicos para que pudesse ser comercializado dentro da Europa. Aliás, Brasil foi o que gerou o nome dessa terra. Que essa terra aqui não foi chamada de Brasil logo de cara. O primeiro nome que deram para essa terra foi Vera Cruz. No entanto, os clérigos não gostaram muito da ideia, porque consideraram que Vera Cruz é a verdadeira cruz que está em Jerusalém. Muda o nome, então. Mudou-se. Chamou essa terra de Santa Cruz. Então quer dizer que não era para a gente ser brasileiro, né? Era para ser Santa Crulês.
Era para ser Santa Cruz, então. Então por que a gente é chamado de brasileiro? Aliás, já percebeu um negócio estranho? Brasileiro. Não é brasiliano, como dizem os italianos, ou brésilien, como dizem os franceses, ou Brazilian, como dizem os ingleses. Brasileiro tem um nome parecido com padeiro, marceneiro, carcereiro. Profissão, né? Porque quem era o brasileiro? Era o traficante de pau-brasil. Era o cara que vinha aqui para essa terra e levava Brasil para Portugal. E que terra que era essa? Santa Cruz? Não, isso aqui era a terra do Brasil. O Brasil. Aprendeu mais essa? Curtiu esse vídeo? Se curtiu, dá um curtir aí embaixo. Não curtiu? Dá um descurtir. Indica para os seus amigos ou indica para os seus inimigos. O que importa é você dar a sua opinião. Tem alguma dúvida? Tem alguma questão? Coloca aí nos comentários, eu respondo para todo mundo. Essa foi a Projeto Suetônio, eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando.